Oi, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal. Não esqueçam de curtir e se inscrever, tá? Tô postando pelo YouTube para facilitar. Parece que o Moodle tava travando, alguns pediram, então vai por aqui, tá? Falando do tema de aula da semana passada e dessa também, estamos falando da dissolução do casamento. Então já falamos da dissolução por morte, já falamos da dissolução por anulação e agora falemos então da dissolução por divórcio. Primeiro, lembrar da diferença, né? Dissolver a sociedade conjugal por separação e dissolver o vínculo conjugal por divórcio. São coisas diferentes. Dissolver a sociedade significa dizer que põe fim ao regime de bens, põe fim aos deveres do casamento, mas não põe fim ao vínculo. Somente o divórcio, a anulação e a morte é que põe fim ao vínculo, e aí sim você está liberado para casar de novo. Houve bastante discussão desde a emenda 66 de 2010 acerca da existência ou não da separação judicial no nosso ordenamento. Então, essa emenda 66 de 2010 retirou o prazo que havia lá no artigo 226 da Constituição, no parágrafo 6º, para a pessoa divorciar. Então, o prazo era o prazo de 1 ano na hipótese do divórcio-conversão, que era aquele divórcio precedido de separação. Havia uma separação judicial, passava 1 ano, e aí vinha o divórcio, chamado de divórcio indireto ou divórcio-conversão. Ou o divórcio chamado de direto, que era aquele que era precedido de uma separação fática. Separação fática de 2 anos e daí vinha o pedido de divórcio. Pela emenda 66 de 2010, esse prazo desapareceu do texto constitucional. Mas, para surpresa de todos, a figura da separação judicial ainda continuou no texto do Código Civil. E para maior surpresa ainda, gente, o Código de Processo Civil, que entrou em vigor em 2016 apenas, ainda veio com a expressão separação judicial. Houve bastante discussão e polêmica na doutrina e na jurisprudência a respeito da existência ou não da separação no nosso ordenamento, até que o STJ se posicionou em 2017, falando da coexistência dos dois institutos e apenas retirando a exigência do prazo lá, dos prazos que antes apareciam no texto constitucional. O STF ainda não se pronunciou a respeito, estamos em março de 2020, vamos ver o que acontece até o final do ano, se vão se posicionar ou não a respeito desse tema, tá? Então, sobre separação e sobre divórcio, eu sugiro a leitura dos artigos 1572 até o 1582 do Código Civil, e nós também temos aqui a lei que trata da separação e do divórcio na via extrajudicial, que é a Lei 11.441 de 2007. O divórcio pela via extrajudicial só é possível se houver consenso entre as partes, ou seja, elas têm que estar de acordo em relação aos efeitos do divórcio e que elas estejam na presença de um advogado, pelo menos. Essa foi uma conquista da OAB, né, para a presença de pelo menos um advogado, e que não tenha aqui filhos menores ou filhos incapazes. Então, se tiverem presentes esses elementos, podem fazer pela via extrajudicial, simplificando o acesso aí à figura da separação e do divórcio. Existe um enunciado 571, daquelas jornadas de direito civil, que estipula a ideia, ou prevê a ideia, de que se caso o casal já tenha discutido judicialmente em relação aos filhos menores, alimentos, guarda, visitação, eles podem, na via extrajudicial, fazer apenas o divórcio no que tange aos seus efeitos pessoais entre eles e patrimoniais também. De minha parte, acredito que seja um pouco complicado a gente adotar esse posicionamento, vez que a lei fala expressamente na não existência de filhos menores ou incapazes, e mais que isso, fica difícil separar tão bem separado assim, quando, na verdade, se a gente permite que o casal vá discutir somente a parte dos filhos em juízo e extrajudicial, a parte relativa aos seus interesses pessoais e patrimoniais, será que de uma forma ou de outra, uma decisão tomada aqui na via extrajudicial, um consenso que eles cheguem e que decidam fazer lá na via extrajudicial, será que não repercute também no interesse dos filhos, pensando aí numa expectativa sucessória ou algum interesse que possa estar ameaçado? É um tema interessante para a gente pensar, tá bom? Ali nos artigos que eu fiz referência, importante vocês observarem alguns artigos que falam, por exemplo, da eventual reconciliação do casal que está separado judicialmente, que volte a conviver.
Basta que você faça um peticionamento nesse sentido, demonstrando que o casal voltou a conviver e, consequentemente, marcando aí o reinício da sociedade conjugal. É muito importante em função do regime de bens, tá? Para não haver confusão patrimonial. E, inclusive, isso pode ser feito também pela via extrajudicial. Essa marca, né, na linha do tempo ali de que o casal voltou a conviver, mesmo que a separação tenha se dado na esfera judicial. Importante marcar aqui. Se o casal é divorciado e voltou a conviver, bom, aí é só pelo novo casamento ou eventual composição de união estável, que eventualmente também deva ser registrada por conta principalmente do regime de bens, tá? A gente tomar bastante cuidado com isso. Outro ponto a observar, a separação de corpos, prevista no artigo 1562, prevê a hipótese do casal que não quer mais continuar convivendo e marca ali na linha do tempo a partir de que momento eles não estão mais convivendo. É muito importante a separação de corpos, tem natureza cautelar, mas tem cunho satisfativo. A ideia aqui é, por fim, pôr na linha do tempo uma marca. A partir daqui vocês não estão mais juntos, assim a gente protege o lado pessoal, os efeitos pessoais e também os patrimoniais. Pode ser feita em cartório também, tá? Então esses seriam os pontos principais relativos à dissolução da sociedade e do vínculo conjugal, e eu sugiro que vocês também acompanhem o material postado no Moodle e também os vídeos lá dos módulos avançados de Direito Civil Contemporâneo. Tchau, tchau!